Lição de número 10. A promessa da proteção divina. Texto áureo. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91, versículo 11. Verdade prática. Deus promete sua divina proteção a todos os que são fiéis à sua palavra. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículos do 10 ao 17 e no Salmo 91, versículos do 1 ao 8. Efésios 6. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Trataremos nesta lição 3 tópicos principais. Tópico 1. Proteção espiritual contra o inimigo. 2. A maravilhosa proteção de Deus. E 3. Promessas de proteção. Introdução. Nesta lição, tomaremos Efésios 6 e o Salmo 91 para estudar a promessa de proteção que Deus fez ao seu povo diante das investidas do maligno contra as nossas vidas. Assim, ao longo das Escrituras, o inimigo que se apresenta contra nós não é ser humano, mas é um ser espiritual. Por isso, a nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Uma vez que estamos num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio de seu Filho, não precisamos temer o maligno, pois o Senhor nos disponibiliza armas espirituais para sermos vencedores em Cristo. Proteção espiritual contra o inimigo. Proteção contra o maior inimigo. Uma batalha espiritual em que o cristão está diretamente envolvido. Nesta batalha, o diabo é o nosso inimigo. Para enfrentá-lo, a Bíblia nos apresenta algumas diretrizes indispensáveis. O capítulo 6 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios revela alguns ensinamentos muito importantes. Ele nos descreve as hostes espirituais da maldade e, ao mesmo tempo, quais armas o Senhor Deus nos disponibiliza para a nossa proteção. Efésios capítulo 6, versículos do 16 ao 17. A nossa batalha é espiritual. Os inimigos espirituais em Efésios. Em Efésios capítulo 6, dos versículos 10 ao 12, o apóstolo nos mostra que os nossos inimigos são espirituais. As expressões que o apóstolo Paulo usa para esses inimigos são principados, governos do mal liderados pelos príncipes das trevas,
potestades, poderes malignos que se levantam contra os servos de Deus, príncipe das trevas deste século, demônios que lideram outros demônios e combatem a igreja do Senhor Jesus, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, legiões de demônios preparadas para destruir a vida espiritual dos crentes, das igrejas e do ambiente de adoração a Cristo. As armas espirituais do crente. Para enfrentar as poderosas hostes espirituais da maldade, temos uma armadura espiritual providenciada por Deus, descrita em Efésios capítulo 6, versículos 14 ao 17. Uma armadura constituída pelas seguintes armas espirituais. Verdade. Uma arma poderosa contra a mentira do diabo. Couraça da justiça. Uma vestidura que protege o crente dos golpes mortais das tentações do maligno. A preparação do Evangelho da Paz. O Evangelho de Cristo para que o crente vença o diabo como Jesus venceu. Registrado em Mateus capítulo 4, versículos do 1 ao 10. Vamos conferir? A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. O escudo da fé, uma proteção do servo de Deus contra os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação, uma convicção profunda da salvação em Cristo. A espada do Espírito, uma poderosa arma de ataque contra os ataques malignos. Registrado em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Vamos conferir. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essas armas espirituais nos mostram que na batalha em que nos encontramos, não podemos lutar com a nossa própria força. A maravilhosa proteção de Deus. A proteção de quem se relaciona com Deus. O Salmo 91 revela a proteção divina para os que se relacionam com Deus e andam em sua presença. Versículo 1. É um salmo que afirma que Deus oferece descanso para a alma que se relaciona com Ele. Dessa maneira, o nosso relacionamento com Deus é de confiança e, por isso, Ele nos livra do perigo, da insegurança e nos dará a proteção. Nos períodos de intensas batalhas espirituais, contar com a proteção divina serve de consolo e segurança na hora da provação. Deus, o nosso refúgio e fortaleza. No versículo 4 do Salmo 91, duas expressões chamam a atenção. A primeira, o laço do passarinheiro. Trata-se de uma referência aos ardis do maligno para elaborar ciladas contra os servos de Deus. O apóstolo Pedro nos lembra desse perfil estratégico do maligno ao descrever: o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Outra expressão é peste perniciosa,
que se refere à proteção contra enfermidades malignas que ceifam muitas vidas. A bênção da cura divina foi assunto de uma lição neste trimestre e, por meio de Jesus Cristo, ela continua disponível a quem crer. Assim, mesmo passando pelo laço do passarinheiro e pela peste perniciosa, temos em Deus o nosso refúgio e a nossa fortaleza, e por isso não seremos abalados. A onipotência de Deus. O Salmo 91 apresenta Deus como onipotente, aquele que é todo-poderoso. Essa é a base doutrinária para a proteção divina que, ao longo da Bíblia, é desenvolvida e ensinada. A onipotência de Deus, representada na palavra Altíssimo, revela-nos um Deus que nos guarda, protege e livra-nos do mal. Salmo 91, versículo 7. No livro do profeta Isaías está escrito que desde o poente ao nascente do sol, o Espírito do Senhor alvorará sua bandeira contra o inimigo. Isaías capítulo 59, versículo 19. Vamos conferir? Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Nesse texto, podemos ter segurança em Deus de que nenhuma estratégia do maligno prevalecerá contra os que estão guardados sob sua proteção. Promessas e proteção. Os inimigos serão derrotados. Ao longo da história, muitos inimigos têm se levantado contra os planos de Deus para sua igreja. Contudo, há uma promessa gloriosa relacionada com a doutrina das últimas coisas em que todo império, potestade e força que operam para o mal serão aniquilados. O Senhor Jesus colocará todos os inimigos debaixo de seus pés, inclusive o último deles, a morte. Registrado em 1 Coríntios capítulo 15, versículos do 24 ao 26. Vamos conferir. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por isso, tudo está sendo preparado para a vitória final de nosso Deus, cumprindo o que o Senhor Jesus disse a respeito da igreja: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículo 18. Segurança e vitória para os que temem o Senhor. Hoje, em nossa vida cristã, podemos esperar segurança e vitória em Deus. Por isso, devemos orar ao Senhor, buscando proteção antes de sair de casa para realizar as nossas tarefas, antes de resolver algum negócio, antes de realizar alguma viagem. Salmo 18, versículo 2. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Naturalmente, devemos fazer nossa parte, sendo prudente em tudo, tomando cuidado com a nossa segurança, porém, compreendendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, versículo 1. O Senhor nosso Deus cuida de seu povo. A abrangência da proteção de Deus. Deus é onipotente, tem todo o poder em suas mãos. Deus é onipresente, não está preso ao tempo nem ao espaço. Nesse sentido, à luz dos textos que estudamos nesta lição, Efésios 6 e Salmo 91, Deus é apresentado como aquele que protege o seu povo. Em muitas outras passagens bíblicas, ele é apresentado como aquele que domina sobre tudo e todos. Salmo 33, versículos 6 e 9, que diz: Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, os exércitos deles.
Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Por isso, a promessa de proteção divina abrange a nossa vida e toda a nossa família. Onde estivermos, a bênção protetora de Deus se fará presente. Salmo 46, versículos do 1 ao 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Porquanto não temeremos, ainda que a terra se transporte e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Ele é poderoso para fazer cessar as guerras, desfazer as contendas e trazer calmaria à nossa vida. Salmo 33, versículos 10 ao 12. Chegamos à conclusão desta lição. Em Deus, podemos desfrutar de proteção e segurança. Sabemos que a nossa vida cristã não é livre de ataques malignos. Contudo, temos um Deus que é o nosso protetor e podemos experimentar o seu refúgio e sua fortaleza. O seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nos esconde em sua presença e nos protege de todo mal. Assim, na força do Espírito Santo e vestidos com a armadura espiritual, podemos resistir às investidas e ciladas do maligno. O Deus de Jacó é o nosso escudo e refúgio. Nele estamos seguros e protegidos. Deus abençoe. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, seu comentário, se inscreva no canal para não perder as próximas lições.